Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus, né? Eu estou muito feliz de poder estar com os irmãos mais essa vez. Minha voz hoje parece que não está muito boa, estou torcendo muito, mas eu tenho uma palavra de Deus no teu coração aqui essa noite. Olha para essa pessoa que está do teu lado, diga para ela: ainda dá tempo de ir embora. Não, é uma ameaça aí. Você não pode falar com bonitinho. Olha para ele e diga assim: ainda dá tempo de ir embora. Não vai embora? Então fala para ele: porque Deus tem uma palavra hoje para o teu coração. Fala para ele. Aleluia. Glória a Jesus. Pegue sua Bíblia, por favor. Abra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 1, e somente o versículo de número 1. Poucos versículos da Bíblia serão tão importantes como esse primeiro versículo de Jeremias, capítulo 1. Então, pegue sua Bíblia, se você trouxe, ou então acompanhe já projetado no telão. Quando o pastor Ramon me ligou e conversou comigo sobre este tema, esse tema é realmente algo muito forte, vocação. E eu hoje, procurando entender um pouco mais do conceito, cheguei a uma definição. Para mim, vocação são algemas espirituais. Repita bem forte: algemas espirituais. Você já vai entender isso ao longo da mensagem, mas guarde isso. Algemas espirituais, e você logo entenderá. Jeremias, capítulo número 1, versículo 1, diz assim o texto: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes, ou um dos sacerdotes, que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Mais uma vez, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. E a igreja diga amém. Tome seu assento, por favor. Graças a Deus. Agradecer mais uma vez, pastor Rogério. Deus te abençoe, sabe do meu amor, do meu carinho. A todos os irmãos desta casa, a quem eu tenho um amor muito grande. Tenho vários amigos aqui. Acredito que, como eu venho tanto aqui, quem sabe da próxima eu já trago até uma carta já. Aleluia, né? A gente já deixa. Vamos lá, gente. Redobra atenção. Agora já é 8:55, e você já me conhece. É muito objetivo, é rápido. Então olhe para mim, porque eu tenho uma palavra de Deus no teu coração baseado nesse tema. Quantos ainda querem ouvir? Digam amém. Amém. Vamos lá? Jeremias, filho de Ilquias. Quando eu meditava sobre o tema vocacionados, e o Senhor me falava sobre algemas espirituais, eu disse: Senhor, isso é muito forte. E o Senhor me trouxe o personagem Jeremias na mente. Jeremias escreve esse primeiro versículo, e na maioria das vezes a gente ignora esse versículo, porque acredita que não passa de uma pequena introdução. Mas na verdade Jeremias já está contando parte do seu passado. Olha bem para mim, por favor. Em determinado momento, 430 anos antes de Jeremias, havia um rei chamado Davi, e foi muito querido pelo reino. O reino de Davi era fixado, formado, alicerçado em duas colunas: os sacerdotes, ou o sacerdócio, e o seu exército, comandado por Joabe. Joabe era fiel a Davi, era um implacável general. Estava onde Davi estava e fazia o que Davi mandava sem questionar, a ponto de obedecer ao mandato do rei sobre a morte de Urias, um bravo e corajoso soldado, que o seu rei disse: Joabe, Urias tem que morrer, e sem questionar, Joabe obedece à voz do seu rei, mesmo sabendo que era algo errado. Mas Joabe comandava o seu exército e era fiel a Davi. Era tão fiel a Davi que teve coragem de matar até um filho de Davi para defender o próprio rei e o trono. E o outro lado era Abiatar, o sumo sacerdote. Abiatar foi o único que sobreviveu da chacina promovida por Saul. Saul mandou matar 86 sacerdotes, ou seja,
todos que estavam lá de prontidão na cidade de Gate, todos morreram ao fim da espada. E a Bíblia diz que só sobrou um, Abiatar, porque fugiu com Davi. Este se tornou o sumo sacerdote, o líder do sacerdócio. Então, todo o povo respeitava Davi, por obviamente ser o homem segundo o coração de Deus, muito querido por Deus, matou Golias, mas também tinha o amor e carinho e respeito do sacerdócio e a devoção e fidelidade do exército. Quando já velho, ele começa a clamar a Deus para que Deus possa levantar o seu sucessor do ventre de Betseba. Ele diz: Senhor, eu já colhi tantos frutos amargos, mas ouça a minha oração, que do ventre de Betseba nasça um sucessor do meu trono. E diz o texto que Deus amou a Salomão, Deus também escolheu a Salomão e ouviu a voz e a oração de Davi. Só que Salomão não era o mais velho se chamava Adonias, o mais velho se chamava... para saber se você está acompanhando comigo. O mais velho se chamava Adonias, era o mais velho. E que quando descobriu que Davi prometia dar a filho de Betseba, porque quando Betseba é uma mulher muito mal falada na Bíblia. Eu tenho que falar um negócio para vocês aqui. Betseba nunca é sinônimo de algo legal, de algo bom. Betseba ficou queimada, manchada pelo adultério. Mesmo ela sendo uma mulher que estava sendo entregue a um momento de um mandato do próprio rei, ela sempre é mal falada na Bíblia. Quer ver uma coisa? Muito tempo depois, Mateus, escrevendo a genealogia de Jesus, ele coloca o nome de uma mulher chamada Raabe, que era prostituta. Coloca o nome de uma outra mulher chamada Ruth, que era moabita, inimiga de Israel. Mas quando chega na vez de Betseba, sabe o que ele fala? Salomão, filho daquela mulher de Urias. Nem ousou falar o nome dela, porque sempre se lembra de um pecado, de um adultério muito grande. Só que Davi olhou para Betseba, amava Betseba, e também pediu a Deus que Deus a honrasse, dando a ela o filho que fosse sucessor do trono. O próprio Davi deu uma palavra a ela. Davi deu uma palavra, dizendo: do teu ventre vai nascer o meu sucessor. Era uma palavra de Davi a ela, era uma questão de honra para com ela, porque Davi entendia: se nós colhemos frutos tão amargos, Deus também é poderoso para nos fazer colhermos frutos doces. Porque lá vai uma palavra de Deus para a tua vida. Nem vai precisar você sair da cidade, não vai precisar mudar de casa, sair do serviço. Do mesmo lugar que você colheu frutos amargos, Deus está dizendo: mas eu também tenho o poder de fazer você colher frutos doces. No mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. E assim foi a palavra do rei. Só que Adonias, o que Adonias faz? Adonias é ligeiro. Adonias vai no Joabe. Adonias sabe que os dois pilares do reinado de Davi estão entre o exército e o sacerdócio. Então a primeira coisa que ele faz: vamos lá em Joabe. Joabe, Davi está ficando louco. Eu sou o mais velho, pela lei, por direito, eu sou o sucessor do trono. E agora ele quer dar o trono para filho daquela adúltera, daquela mulher. Ele quer dar o trono para ela. Por favor, Joabe, compre essa briga comigo, porque se você estiver ao meu lado, o povo saberá que o exército está ao meu lado. E a Bíblia diz que nos últimos dias da vida de Joabe fez uma das traições que o próprio Davi não esperava. Ele ficou ao lado de Adonias e disse: não, é verdade, Davi está velho, cansado, ele não sabe do que está fazendo, você é o sucessor e nós estamos do teu lado. Quando ele percebeu que o exército estava do lado dele, ele vai agora em Abiatar, o que tem muita história com Davi. Ele diz: Abiatar, o Davi já está velho, está cansado. Olha o que ele faz: vai colocar aquela mulher, o filho daquela mulher como rei. Eu sou mais velho, fica do meu lado. Diz a Bíblia, Abiatar diz: Adonias, eu estou do teu lado. Os pilares do trono de Davi estão do lado de Adonias. Agora Betseba descobre que Adonias está com o povo ao seu lado, porque o exército e o sacerdócio defendem o reinado de Adonias. Quando ela descobre, ela vai correndo ao homem de Deus, que foi o mesmo homem que entregou e revelou o pecado de Davi, chamado Natã, e disse: Natã, o que eu faço? Já que Adonias já está tomando o trono, já tem o exército, já tem o sacerdócio, o povo vai ficar ao lado dele.
Natan disse assim: o que o rei te falou? O rei me disse que do meu ventre nasceria o sucessor do trono, e Salomão está aí, belo, formoso, com 12, 13 anos de idade, mas Adonias não vai deixar que ele assuma. Então Natan disse: corra até o rei e lembre a ele da palavra que ele te deu. Isso aqui é muito bom, porque ela não era bem falada, ela não era bem vista, ela era manchada aos olhos da sociedade, mas ela tinha a palavra do rei. Ela não tinha apoio, não tinha exército, não tinha sacerdócio, mas ela tinha uma palavra dizendo: o rei me deu a palavra. Correu até Davi, e sabe o que ela fala? Davi, lembra-te da palavra que tu me destes. Qual foi a palavra? Que o meu filho seria o sucessor, e Adonias já está querendo fazer isso. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus te trouxe aqui para anunciar algumas verdades, e uma delas é essa: talvez você não tenha ninguém do teu lado, mas você tem uma palavra. Melhor do que ter dinheiro, melhor do que ter status, melhor do que ter seguidor no Instagram, melhor do que ter aqueles falsos te bajulando, melhor do que ter elogios, é ter uma palavra da parte de Deus. E se Ele disse que vai acontecer, agarra essa palavra, porque vai. Ô mãe, eu estou vendo o grito de uma mãe aqui, dizendo: Senhor, o que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha filha? Deus está dizendo: você tem uma palavra. Ô mulher, acalma teu coração, porque assim te diz o Senhor: sobre ele tem uma palavra. Ele pode estar rebelde agora, ele pode estar indeciso agora, ele pode não estar querendo mais te ouvir, mas Deus está dizendo: aonde ele for, a minha palavra vai sobre ele, ele não escapa. Você tem uma palavra. Gente, eu já estou sentindo uma graça de Deus aqui. Será que alguém está comigo? Sacode essa pessoa que está do teu lado, fala para ela: você tem uma palavra. Tem uma palavra. O que será do meu filho? Davi disse: Adonias fez tudo isso? Fez. Toque a trombeta em Sião, e antes da minha morte, diga ao povo que há um novo rei em Israel. Saibam todo o povo que eu ainda estou vivo e estou tomando da minha palavra para dizer: o novo rei é Salomão. Deus está dizendo: eu não estou morto, a minha mão não está encolhida, eu não parei de fazer milagre. Levante as mãos para receber essa palavra. Não as duas, o mais alto que puder. A minha mão não está encolhida, a minha boca não está fechada. Se eu falei, vai acontecer. Ele está vivo. Vivo. Anunciou novo reinado. E o novo reinado acontece. Salomão assume. Salomão não perdoa a traição de Joabe. A Bíblia diz que Joabe morre ao fio da espada. Salomão não perdoou a traição de seu irmão Adonias. E Adonias morre ao fio da espada. Traidores foram contra Davi e contra uma ordem do rei. Mas quando chega em Abiatar, esse Salomão é muito diferenciado, né? O menino tem 16 anos, já faz isso. Ele olha e diz assim: Saul mandou matar todos os profetas, mandou matar todos os sacerdotes. Só você escapou, não foi? Foi. Eu não sou louco de matar sacerdotes, porque o final de Saul foi triste. Eu não quero ter o mesmo final do que ele. Eu não posso tocar naquilo que Deus separou para a comunicação. Oh glória! Eu não posso fazer isso. Mas saiba de uma coisa, Abiatar:
eu estou te exilando agora para uma cidade a 6 quilômetros de Jerusalém, chamada Anatote. Em Anatote, você não voltará mais a Jerusalém, você ficará exilado, e todos saberão que você é traidor, e seus filhos também nunca mais usarão a estola sacerdotal. Eles podem até ser filhos de sacerdote, mas serão conhecidos como os sacerdotes traidores, os sacerdotes falsos de Anatote. Excluídos estão, e a partir daquele momento Abiatar se muda para Anatote. Ele e toda a sua descendência tinha uma estigma colocada por Salomão: é sacerdote, mas é traidor. É sacerdote, mas é falso. E toda a sua descendência, a descendência de Abiatar, não poderia servir ao Senhor em Jerusalém. Acelera 340 anos, falei que era muito tempo. Acelera 340 anos e vem Jeremias. Aí você acha que ele está escrevendo só um versículo para dar introdução. Não, ele está dizendo: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote. Eu gosto desse glória a Deus porque parece que vocês entenderam. Ô glória! Quem entendeu aqui, diga amém. Olha como Jeremias começa: eu era para ser sacerdote, porque meu pai é sacerdote. Nós temos uma linhagem sacerdotal, mas nós somos de Anatote. Nós não somos daquele que está em Jerusalém. Nós não somos daqueles que podem servir ao Senhor. Nós somos sacerdotes, mas somos de Anatote. Daqueles que estão exilados, daqueles que não têm boa reputação, daqueles que a fama é tão complicada e tão difícil. Alguém olha e diz: é sacerdote, mas é de Anatote, não vale, não presta, não serve. Talvez você não está entendendo, mas eu vou lhe explicar. Alguém olha para você e reconhece que você é crente, que você é cristão, até vê que você tem algumas habilidades, mas eles começam a trazer reputações para tentar te manchar, te ferir, te machucar. Jeremias está dizendo: um sacerdote, ele tinha um privilégio de uma vez por ano entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício e ouvir a voz de Deus. Mas para nós foi tirado esse privilégio, porque nós somos de Anatote. Só que o Senhor, ele não procura por reputação, ele procura por integridade. Pegou? Vou de novo. É claro que a Bíblia ensina a termos boa reputação. Deixa eu abrir esse parêntese. A Bíblia ensina a termos boa reputação, mas a Bíblia não valoriza a reputação acima da integridade. Por quê? Porque muitos na Bíblia tiveram reputações manchadas. E deixa eu acelerar que eu estou com pressa. O próprio Cristo era chamado de falso impostor, e Jesus de Nazaré. Hoje a gente adora o nazareno, mas naquela época dizer que ele era de Nazaré é dizer que ele era favelado, pobre. Dizer que, aliás, Natanael disse: como é que pode vir alguma coisa boa lá do João Paulo? Fala João Paulo não, que eu fui criado lá, tá? Mexe comigo que você vai ver só o couro comer. Olha o cara de baiano. Olha para mim. Quem olha, Jesus, reputação horrível, mas é a integridade que o Senhor procura. Porque tem gente que se levanta para manchar o que você está fazendo, porque tem raiva quando você faz mesmo chorando. Você tinha tudo para não estar aqui, porque alguém levanta para falar. O que tem de gente que fala, que levanta para falar mal, só tem poucos para fazer, mas para falar mal tem um monte. Ele é crente, mas olha o carro que ele anda. Ele é crente, mas olha o casamento dele. Ele canta, mas olha como está a situação deles. Porque gosta de colocar: é sacerdote, mas é de Anatote. Tem um monte de gente que tem promessa aqui de Deus. Tem um monte de gente aqui que tem uma palavra do Senhor, mas sempre tem que ir levantando Sabalate e Tobias para ficar dizendo: você é sacerdote, mas não tem a realização dos sonhos. Você é sacerdote, mas teu filho não está aqui. Você é sacerdote, mas a tua casa está de ponta cabeça. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: não importa o que eles falam, o importa é quem você é.
ou você não sabe quem você é. Aí nós temos outro problema, porque é uma crise de identidade. Se você não souber quem você é, aí nós temos um problema. Mas enquanto falam, vai fazendo. Só o Kim levantou a mão, eu vou até dizer de novo. Enquanto estão falando, vai trabalhando, vai fazendo. Porque olha o que Jeremias disse: eu não fui a Jerusalém, eu não fui escolhido como o sumo sacerdote, eu não entrei do santo dos santos, mas veio a mim a palavra. Isso aqui você nem glorificou. Para ouvir a palavra tinha que ser separado, tinha que estar em Jerusalém, tinha que ser escolhido, tinha que entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Mas ele disse: eu estava em Anatote, eu era excluído, a reputação era negativa, mas veio até mim a palavra do Senhor. Deus te escolheu nas bocadas de Rio Preto. Deus te escolheu com o nariz entupido, cheio de cocaína. Pastor, Deus me escolheu quando eu aceitei Jesus. De jeito nenhum. Sabe o que Romanos diz? Que Ele nos amou quando ainda estávamos nos nossos pecados, quando ainda estávamos nos nossos delitos. Deus está dizendo: eu não te passei a conhecer depois que você aceitou Jesus. Eu te conheço quando você ainda estava no ventre da tua mãe. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Precisa sacudir essa pessoa que está no teu lado e fala: Ele te escolheu. Você é escolhido de Deus. Vamos acelerar? Jeremias está dizendo: eu sou tudo isso aí, mas veio a mim. Eu gosto disso, gente. Eu não fui lá, mas Ele veio. É muito bom, né? Ele veio. Eu não escolhi, mas Ele me escolheu. João 15 diz: não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Jeremias: sim, Senhor, eu sou daqueles sacerdotes que estava lá em Anatote. Eu sei muito bem quem é você, sei muito bem quem é o seu passado e tudo mais. Mas vamos no versículo 4, coloca no telão, por favor. Versículo de número 4. No versículo de número 4, Deus disse assim: a palavra do Senhor veio a mim e Ele disse: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Gente, isso aqui é muito forte, porque conhecer vem antes de escolher. Olha o que ele está dizendo: eu te conhecia. Porque para Deus, olha para mim aqui, olha para mim aqui, o seu nascimento e a sua morte para Deus foi no mesmo momento. Porque para Ele tem um tempo na palma das suas mãos. Então Ele te conhece desde o início da formação no ventre até o último respiro seu, que eu espero que seja assim por muito tempo ainda para frente. Mas eu estou dizendo: eu conheço você. Eu te conheço. E antes de você nascer, eu te consagrei. Aí entenda assim, ele conhecia Jeremias, sabia dos defeitos e falhas de Jeremias, mas eu separei, eu te consagrei e te constituí como profeta. Eu preciso entrar agora sobre o tema vocacionados, porque Jeremias, ele foi escolhido no ventre. Sabe o que é isso? Vocação para mim, e entendendo isso, minha alma grita: são algemas espirituais que é atrelada ao propósito da tua vida. Não há como você fugir da vocação que Deus colocou no teu coração. Olha para mim aqui. O que é propósito? Tão famoso, né? É tão legal, a gente fala tanto de propósito. Mas quando Eclesiastes começa, e o filósofo Salomão, com mais de 60 anos, já vivido tudo o que poderia viver, e ele começa a falar sobre vaidade, tudo é vaidade no capítulo 1. No capítulo 3, ele fala: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não é assim que ele fala? Diga amém. Só que você entende, há tempo para tudo debaixo do céu. Ele nunca falou que há tempo para tudo. Ele nunca falou que tem tempo para tudo. Isso é impossível. Não haverá tempo para tudo. Haverá tempo para todo o propósito. O que é propósito? Deixa eu fazer uma pergunta. Se hoje você recebesse um salário baixo, pequenininho, vamos colocar assim, de 500 mil reais, diga amém.
Nossa, nem para ganhar 500 mil você fala amém, misericórdia. Fala assim, você vai receber um salário de 500 mil reais, diga amém. 500 mil. Só que alguém chegasse a você e disse assim, ó, você pode escolher o que você quiser, e eu vou te pagar o mesmo salário. Você pode escolher não fazer nada, você pode escolher tocar, cantar, ser quem quiser, e o salário será o mesmo. O que você escolher é o teu propósito, porque é algo que você faz sem motivação financeira, é algo que você faz porque você tem liberdade e amor para fazer. Chamada envolve amor. Olha para mim, por favor. Sem amor, nós não conseguiremos exercer nenhum ministério. É porque você está entendendo errado. Você prega-se lá fora que você tem que escolher o melhor serviço para você. Ou seja, escolha o que você ame fazer, que você nunca trabalhará, porque você sempre estará em uma diversão, porque você faz o que você ama. Mas amor não tem como sinônimo diversão, amor tem como sinônimo sofrimento. Para de graça. Você acha que, eu tenho um monte de gente que fica falando essas coisas para mim. Eu tenho um monte de gente que fala isso. Pastor, eu não tenho ministério. Como é que é, filho? Pastor, eu não tenho ministério. Não, Deus sabe, eu não canto, eu não prego, eu não tenho ministério. Desde quando o ministério está atrelado a microfone? Desde quando? Ministério, a palavra ministério em grego é diáconos. O que significa diáconos? Serviço, trabalho. Isso aqui é muito bom. É serviço, trabalho. Isso é a palavra diáconos. É por isso que a diaconia da igreja trabalha, abre mão do culto deles para que você possa estar confortável aqui adorando. É serviço, é trabalho. Mas aí você diz assim, eu não tenho ministério. Claro que não, você não está querendo trabalhar, você não quer fazer. Você quer fazer algo que te satisfaz. Aí você procura algo que te satisfaz. Como não encontra, você diz não tem ministério. Mas ministério não está atrelado à satisfação, está atrelado a amor. É que vocês pensam assim, então deixa eu procurar o que eu gosto de fazer. A igreja é um corpo. Eu gosto disso aqui. A igreja é um corpo, vários membros. Paulo, quando fala da igreja, ele faz essa analogia, né? Um são os olhos, um a boca, outro o nariz, outras mãos, outras pernas. Cada um tem a sua funcionalidade no corpo de Cristo. Ministério está atrelado com a sua responsabilidade com o corpo de Cristo, e não com satisfação. Sabe o que é? Lá em casa, eu e minha esposa temos 7 anos de casado. Te amo. Só que em casa, tirar o lixo é minha responsabilidade. A Grace não tira o lixo de casa, quem tira sou eu. Às vezes acumula, graças a Deus, mas quem tira sou eu. Aí você fica pensando assim, que eu pego, olha como é que eu pego o lixo. Labacaia. Como eu amo tirar o lixo de casa. Obrigado, Senhor. E sai cantando. Lavar a louça é o que eu mais odeio dentro de casa. E de vez em quando, quem está entendendo o sinal, eu sou conduzido, aleluia, a ter que lavar a louça. Mas eu não lavo por amor, eu lavo porque é a minha parcela de responsabilidade com a casa. É por isso que Deus está procurando alguém que tenha amor para o trabalho, porque não está atrelado à satisfação, mas está atrelado à responsabilidade. Tem muita gente que só vem vir aqui para o culto. Você acha que Deus te tirou? Da onde te tirou? Para você ficar sentado nas cadeiras. Aonde está o teu compromisso com a responsabilidade desta casa? Tem que fazer alguma coisa, mesmo que não tenha satisfação. Eu não faço porque tem o elogio. É porque a gente está procurando mais elogios do que verdade. Sabe por que você não prospera? Porque você não quer adaptar a sua vida ao ministério. Quer que o ministério se adapte à sua vida. E não é assim que funciona. Hoje eu pregava de manhã lá no centro de recuperação, lá com os irmãos. Foi uma bênção. E eu falei sobre a prostituta que tinha aceitado a Cristo. Essa prostituta teve que abandonar o que ela fazia. Sim ou não?
Óbvio, nós não aceitaríamos ela no convívio da igreja sem abandonar o que ela fazia. Aí ela mudou o seu estilo de vida para estar na igreja. Um traficante, se vier aqui hoje e aceitar a Jesus, e muitos têm aceitado, graças a Deus, você vai dizer para ele: abandone o tráfico, porque Deus te dará um novo serviço e vai te honrar. Ou seja, a prostituta tem que se adaptar ao evangelho, o traficante tem que se adaptar ao evangelho, mas você não. Eu falei que dava tempo de ir embora, lembra que eu falei? Eu trabalho, eu tenho minha vida. É por isso que você não prospera, porque sabe o que diz a Bíblia? Buscai primeiro o reino dos céus. Só que não é só reino. Ele diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua... gente, muito fraco. E a sua justiça. Ele está dizendo, é duas coisas que se busca. O que é reino do céu? Vir para o culto. O que é reino do céu? Reino do céu é adorá-lo, é ser exclusivo, é estar aqui. Isso é reino do céu. Mas justiça em hebraico é tzedaká. E o que é tzedaká? Tzedaká é responsabilidade ou caridade para com o próximo. Aí é que está. Porque você quer adorar, só não quer ter fome e sede de justiça. Você olha esse texto e pensa que é vingança. Vingança não tem nada a ver com o que ele está falando. Justiça para Deus é que você tenha responsabilidade com o propósito e a vocação que Ele te deu. Venha para a igreja, adore ao Senhor, mas assuma a sua responsabilidade, porque você tem Deus como primeiro, você só não tem Deus como único. Eu preciso falar algumas coisas, está no meu coração, eu preciso falar. Porque tem muitos crentes, eu olho para vocês e vocês têm cara de crente. Tem mesmo, parece um anjo, aleluia. Só faltou as asinhas saindo assim, uma auréola e uma voz de Deus do teu lado. Parece um santo barroco, chega a estar rosadinho assim, coisa mais linda. Porém, você tem Deus, você gosta desse mantra aqui. Qual é o mantra? Eu tenho Deus, família e igreja. Ou seja, Deus está acima de tudo. É legal, isso é bacana. Só que você tem Deus como primeiro, só não tem Deus como único. Então você vai colocando numa escala: Deus, aí depois meu trabalho, a minha casa, o meu serviço, os meus desejos, os meus planos, e lá, e lá. E nisso você está confundindo que Deus não te trouxe aqui para se dividir com os teus sonhos. Vendo como é um evangelho que às vezes nos pregam aí, um evangelho de guru, um evangelho de muita facilidade, que a gente começa a gostar do culto, mas não ter compromisso nenhum quando acaba ele. Então o Senhor está dizendo: buscai primeiro o reino dos céus, adore, cante, louve, faz tudo o que você faz, mas e a justiça? Ou seja, tenha a responsabilidade com o teu compromisso de buscar almas e de fazer alguma coisa. Porque ministério, por isso que eu disse que vocação são algemas, ela te prende àquilo, e enquanto você não exercer, é que vocês acham que eu faço. Quantas vezes eu vim pregar chorando, e vocês nem fazem nem ideia. Pergunta para o pastor Rogério se todos os dias ele está com um sorriso largo no rosto, e olha que o tamanho dessa cabeça é largo mesmo. Aleluia. Tem dia que a gente está orando e precisando de oração. Tem dia que a gente está pedindo milagre e é o milagre que a gente precisa também. A gente está abraçando, querendo ser abraçado, liberando palavra de vitória, precisando de uma. Ou você acha que é por satisfação? Não é só por satisfação, é por amor. Por que você acha que Jeremias, no meio do seu livro, ele disse: o Senhor me iludiu, e iludido eu estou. Se o Senhor tivesse me dito que era tudo isso que eu ia passar, eu não tinha entrado. É verdade. Então desiste, Jeremias. Eu disse: eu não profetizo mais, porque tuas palavras em minha boca é como vergonha. Não vou mais. Só que as algemas espirituais estavam sobre ele.
E quando ele pensava em desistir, ele disse: mas eu não consigo. Oh meu Deus, porque há um fogo cerrado em meus ossos que não me deixa parar. E quando eu digo não vou fazer, no outro dia eu estou fazendo. Porque é vocação, é chamada. Olha para mim, são mais de 18. Vocês ficam assistindo muita Coreia do Sul, é muito dorama. Esses dias atrás teve uma celeuma no mundo gospel, né? De um pregador, de um pastor que disse que era proibido assistir dorama. Eu peguei e encaminhei no direct para minha esposa, falei: para com esse trem. Ela mandou 3 corações assim para mim e disse: ó, deixa eu e meus dorama. E ela está me obrigando também a assistir um negócio, Cadê Tangerina, que é só Deus. E eu estou lá, mas enquanto vocês ficam olhando Coreia do Sul, na Coreia do Norte hoje tem mais de 32 mil cristãos presos por pregar a palavra. 32 mil. No ano de 2018, 18 cristãos foram mortos, amassados. Olha, gente, vocês estão me ouvindo ainda? Diga amém. Amassados. Um rolo compressor. Essa matéria é britânica, mas também tem no Gospel Prime. Se você quiser saber mais detalhes, acesse depois esse site. Essa matéria britânica dizia que 18 missionários, sendo 4 crianças, foram amassados por um rolo compressor. E sabe o que essa matéria diz? Me dá um dom maior então, filho. Sabe o que essa matéria diz? Que quando o rolo começou a passar, eles disseram assim: vamos colocar primeiro as crianças. Porque qual que é a ideia? Olha para mim, qual que é a ideia? Mata primeiro as crianças para o pai negar. Talvez não vai nem precisar matá-los, porque se começar a ameaçar e eles negarem e se sujeitarem, a gente não mata. Só que as mães iam até os filhos e diziam assim: calma, filho, daqui a pouco a gente vai jantar com Jesus, vai dar tudo certo. E as 4 crianças foram mortas primeiro. Depois deitaram os outros 14 missionários. E diz que o primeiro puxou o hino universal que todo mundo canta: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Foi matando um por um. Porque eles começaram a cantar enquanto a morte se aproximava. Eu não sei se o segundo, terceiro, quarto, 10º cantou. Eu sei que o último conseguiu cantar essa parte aqui, ó. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Morreram amassados. O que você está fazendo? Qual é a sua responsabilidade com o corpo de Cristo? George, no ano de 1913, ele era envergonhado por só ter uma mensagem. Ele trabalhava e dizia da cruz. Trabalhava e dizia da cruz. Todo mundo zombava dele. Dizia: ô pregadorzinho de uma palavra só, ô pregadorzinho de João 3,16. E um dia ele, cansado dessa humilhação, Deus deu um hino para ele. E ele cantou: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. E aí ele disse assim, ó: levarei minha almofada, a minha Nutella, não, minha cruz. Até por... Tem alguém que está entendendo isso aqui? Tem pessoas que não se envergonham do Evangelho de Cristo. Tem pessoas que se envergonham do Evangelho de Cristo. Tem pessoas que são a vergonha do Evangelho de Cristo. Quem é você? Vou repetir: tem aquele que há vergonha do Evangelho, tem aquele que se envergonha do Evangelho, mas tem aquele que diz como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus.
Eu amo a mensagem da cruz. E eu disse ao Senhor: Senhor, eu vou pregar ela até o fim. O Senhor não está mexendo com o menino não, que é só movido por emoção. Eu posso estar triste, mas a mensagem vai ser pregada. Eu posso estar alegre, mas a mensagem vai ser palavra. Deus está dizendo: para de ficar sendo envolvido com as emoções. O teu culto não é emocional, teu culto é racional. Levante as mãos. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer. Até morrer. Tem alguém para cantar esse hino comigo aqui? Agora tem que ir para estremecer. Eu levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Isso é um compromisso que você tem de fazer. Isso é vocação, é algemas que te prendem ao teu compromisso com o Evangelho. E eu vou encerrar agora, quando o Senhor, para fortalecer Jeremias, disse: o que vês? E eu encerro agora. Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. 3 níveis de interpretação para esse momento. Vara de amendoeira foi a mesma vara que floresceu lá dentro do Santo dos Santos, simbolizando a escolha de Arão como sumo sacerdote. Se Jeremias era da tribo sacerdotal, ele conhecia muito bem o que era aquela vara de amendoeira. E Deus está dizendo: da mesma forma que eu escolhi Arão, eu estou escolhendo você também. Terceiro, em hebraico, a amendoeira é shoked. Shoked significa amendoeira. E quando Deus fala: viste bem, porque eu velo pela minha palavra, é shaked. Então é Deus dizendo: você está vendo um shoked, um trocadilho de palavra, mas eu velo pela minha palavra para se fazer cumprir. É Deus dizendo: não há nada que vai ficar no meio entre você e a realização da palavra que eu te dei. Eu velo para ela se cumprir. Terceiro nível dessa mesma visão, só isso aí já dá uma mensagem. Terceiro nível, o terceiro nível é quando ele diz amendoeira, porque eu podia ter escolhido tantas, mas a amendoeira é a única árvore do mundo que quando chega o inverno, ela perde todas as folhas como as outras, perde tudo, seca. Mas quando o inverno está acabando, ela é a primeira a dar flores. Ô gente, qual é meu Deus, se você pegar isso aqui para encerrar, quem ainda está comigo, diga amém. É o final, pega aqui, olha para mim. O que ele está dizendo: no inverno, quando ela está seca, sem folhas, sem flores, sem nada, a amendoeira, ela normalmente, como todas as árvores, tinha que começar a dar folha primeiro. Folha, porque a folha é a respiração da árvore, é a fotossíntese, é toda a necessidade, e não somente a fotossíntese, mas também a celulose, é o alimento da árvore. Então toda árvore comum dá folhas primeiro, mas a amendoeira não. A amendoeira, quando está acabando o inverno, ela dá flor, e flor para a árvore não serve para mais nada a não ser para polinização ou para multiplicação. Essa é a funcionalidade da flor. Aí a amendoeira vem e diz assim: antes de me alimentar, antes de acontecer comigo, eu vou anunciar que o inverno está acabando. Essas duas mãos levantaram, me empolgou. Eu vou dizer de novo: você foi chamado, antes mesmo que aconteça com você, você foi chamado para profetizar na vida de alguém. O inverno está acabando, a estação mais difícil vai acabar. Mesmo que ainda não aconteceu comigo, eu profetizo: vai acontecer com você.
É isso que Jeremias entendeu. Mesmo eu sendo envergonhado, mesmo eu sendo taxado como louco e mentiroso, eu não cessarei de anunciar os oráculos de Deus, porque eu sou chamado como amendoeira. Mesmo que ainda não aconteceu em mim, eu sei que o Deus que me chamou para profetizar, uma hora a noite acaba, o inverno passa e a vitória chega. É a tua responsabilidade. Profetiza mesmo que ainda não aconteceu com você. Faça mesmo que ainda não aconteceu com você. Essa é a tua vocação, anunciar a palavra. Fique de pé, por favor. Anunciar a palavra é algemas que nos prendem ao propósito. E lembra que eu falei? Não tem tempo para tudo, mas tem tempo para todo o propósito debaixo do céu.